Pessoal, como eu falo que as recomendações também mudam. A própria Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, ela recomenda doses de manutenção, aqui eu estou apagando o valor, mas é de 250 a 500 microgramas por dia para adultos e de 5 a 10 microgramas por dia para crianças, tá? Então, novamente, não tem uma recomendação única, a gente vai encontrar diferentes referências nessa casa aí de 250, 1.000, 2.000 microgramas por dia, mas sempre vai ser necessário avaliar em conjunto com o paciente, tá? Eu acabei sublinhando alguns pontos bacana também de comentar com vocês aqui, que tem alguns alimentos, né, que eles apresentam quantidades de B12 e não são alimentos de origem animal, como por exemplo clorela, espirulina, e eles mencionam, olha, que não são fontes confiáveis de vitamina B12. Então, as únicas fontes seguras de vitamina B12 são produtos de origem animal, tá? E também suplementação, obviamente. Então, se vocês têm um paciente vegano, por exemplo, que ele está utilizando espirulina e por conta disso ele acredita que não precisa suplementar a vitamina B12, está errado. Tá? A gente não tem ali dados que esses alimentos vão melhorar os níveis de B12 do paciente. Então, se ele estiver utilizando alguma B12 de origem vegetal, é preciso suplementar da mesma forma que todos os pacientes vão precisar suplementar, se for o caso, né, de pacientes veganos e alguns pacientes vegetarianos. Pessoal, aqui uma forma que vocês podem acabar utilizando na prática clínica, tá? Nem sempre vai ser necessário, porque exige um cuidado um pouquinho maior, monitorar os níveis de ácido metilmalônico, que é um exame caro, mas pode ser útil sim com alguns pacientes que conseguem realizar esses exames. Então, como eu mencionei, não tem um valor único, ideal de suplementação de B12, vai variar muito de acordo com cada paciente. Então, eu trouxe aqui um exemplo do paciente José. Ele está com a B12 em 250 e ele começou a suplementar a B12 em 200 microgramas por dia. Após 3 meses, esse paciente realizou um novo exame de B12 e a B12 aumentou de 250 para 350. E os níveis de homocisteína e ácido metilmalônico reduziram. Então, ele aumentou novamente a dose para 400 microgramas por dia. Os níveis de B12 subiram de 400 para 500 e continuou reduzindo homocisteína e ácido metilmalônico. Então, o José aumentou a dose para 500 microgramas por dia. A vitamina B12 subiu ainda de 500 para 600, mas os níveis de homocisteína e ácido metilmalônico se estabilizaram. Então, seria essa a dose desse paciente José, 500 microgramas por dia. Seria ali a dose em que a vitamina B12 continuou subindo, mas a homocisteína e o ácido metilmalônico se estabilizaram. Tá? Então, vocês podem também utilizar essa estratégia para determinar quanto que o paciente vai ali suplementar de B12 de maneira mais assertiva. Mas, mesmo assim, é uma forma mais trabalhosa de vocês realizarem, igual eu mencionei. O ácido metilmalônico é um exame caro de você solicitar, então nem sempre vai ser necessário. Muitas vezes só colocando uma dose ali, acompanhando os níveis de homocisteína e B12 do paciente, vocês já conseguem definir certinho a quantidade que esse paciente vai utilizar, tá? E pessoal, um ponto importante também de mencionar com vocês é que algumas pacientes mulheres elas podem apresentar um quadro agravado de acne com a suplementação de B12, principalmente quando é intramuscular. Então, já tive pacientes que administraram 1.000 microgramas de B12 intramuscular e o quadro de acne agravou muito, tá? Então, nessas pacientes, uma orientação que pode ser realizada, tá? Manipular B12 na forma de gotas e encontrando a quantidade ideal dessa paciente. Por exemplo, eu posso mandar manipular 25 a 50 microgramas por gota, microgramas de vitamina B12, e eu vou dosando aos pouquinhos até estabelecer uma quantidade que a paciente não apresenta mais esse quadro de acne. Eu posso aumentando uma gota a cada 2, 3 dias, eu vou acompanhando, tá? E a partir daí eu consigo estipular uma quantidade
e administrar essa quantidade ou na forma de gota ou também ali na forma oral de vitamina B12, tá? Então aqui eu trago só um exemplo para vocês, tá? Onde em 5 gotas nós temos 9 microgramas de vitamina B12. Então é possível começar bem aos pouquinhos e acompanhando o paciente, né, a cada 2, 3 dias e vendo se ele vai agravar esse quadro de acne, tá? Então, se vocês vão comprar a vitamina B12 na forma de gota ou se vocês vão mandar manipular, depende muito da quantidade que vocês querem administrar nessa paciente, tá? Muitas vezes, mandando manipular, vocês conseguem colocar uma quantidade maior por gota, tá? Então, aqui um exemplo. A paciente A utilizou a suplementação de 1000 microgramas, 1 miligrama de vitamina B12 e teve um agravamento no quadro de acne, né? Nessa paciente, eu posso iniciar a suplementação de B12 em gotas ou na forma pronta, ou posso mandar manipular, né? E eu vou dosando aos pouquinhos até encontrar uma quantidade que a paciente não sente esse agravamento no quadro de acne e estabelecer a quantidade correta para ela. Então, usando o exemplo desse suplemento, por exemplo, em 5 gotas eu vou ter 9 microgramas de vitamina B12. Se eu iniciar com 15 gotas, eu vou ter 27 microgramas de vitamina B12. Então, a paciente iniciou com 27 microgramas, não sentiu nenhum agravamento no quadro de acne, foi tranquilo, beleza. Vamos aumentar para 45 microgramas após 3 dias. Continua não sentindo nada, então vamos aumentar para 72 após 3 dias. Até, né, a gente encontrar a quantidade que a paciente não vai sentir ali esse efeito colateral, tá? Por exemplo, a paciente começou a sentir ali agravar o quadro de acne com 300 microgramas de B12. Então, para essa paciente, eu vou usar uma quantidade menor. Por exemplo, eu vou começar a suplementar com ela 200 microgramas de B12. E, pessoal, claro, né, acompanhando também ali com a clínica do paciente e os exames do paciente. Então, acompanhem também se essa quantidade aqui, um pouquinho menor, né, de B12, vai ser o suficiente ali, né, para corrigir a deficiência desse paciente, tá? Então, é uma orientação que vocês podem sim seguir, mas sempre ali, né, acompanhem os exames e a clínica do paciente, tá?